Coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, muito obrigada, muito obrigado por estarem conectados aqui conosco nessa reunião maravilhosa. É sempre para nós uma grande alegria nós estarmos juntos, porque a família Seichanoye é unida por laços de amor. Então, a sua presença aqui, conectado conosco, é maravilhosa. Se você está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Seichanoye é um ensinamento maravilhoso que nos reconecta à nossa própria essência. Então, muito obrigado por estarem conosco. Nós temos as nossas atividades presenciais bem pertinho de você, então você pode acessar o nosso site sni.org.br e lá no nosso site você vai encontrar as regionais mais perto da sua casa para você poder fazer uma visita para a gente, participar de uma reunião presencial. E hoje você aproveita aqui no canal do YouTube esse conteúdo que foi preparado para você. Se você já é nosso velho amigo, já é líder, dirigente, então muito bem-vindo também. Vamos estudar um pouco mais do ensinamento da Seichanoye e hoje nós vamos falar da educação da vida, do reeducar-se, pensando aí no público juvenil. Quem é esse público juvenil? Dentro da Seichanoye, o público juvenil, 11 a 14 anos, são os adolescentes, aqueles que, pensando no ensino, eles estão ali no ensino fundamental 2, entrando ali em contato com novas realidades, novos professores, às vezes mudanças corporais. Tudo isso faz parte da vida desse adolescente e as inquietudes que ele tem, as buscas que ele tem, como é que é essa relação nossa, sendo pai, mãe, avô, avó, um parente, um amigo, um educador
que lida diretamente com o público juvenil. Como é tudo isso? Eu vou começar contando um pouco da minha perspectiva. Eu sou educadora, hoje eu sou funcionária da Seitianoye do Brasil, mas trabalhei na sala de aula durante 23 anos. E quando eu estava na universidade, a minha pretensão era trabalhar com formação de professores, eu queria trabalhar com formação daqueles que vão dar aula. Eu vim fazer isso nos educadores da Seitianoye do Brasil um pouco depois, mas durante toda a minha formação, houve lá aquele momento em que eu fui começar a dar aula. E eu estava buscando um trabalho, passando pelo corredor da faculdade, eu vi ali um anúncio que precisava de professor de espanhol, que é a área que eu estava estudando, e precisava de professor exatamente num centro de estudos de línguas público em que eu havia estudado e também estudado a língua espanhola. Então, eu estudei um pouquinho de espanhol antes da faculdade e depois eu fiz letras, né, na Universidade de São Paulo. E aí, nesse momento, eu peguei aquele papelzinho com o número, eu estava indo almoçar no bandejão da Universidade de São Paulo e tinha um orelhão, gente, isso faz tempo, hein? Tinha um orelhão, esse telefonema foi feito de um telefone público, eu tinha lá o meu cartão, nossa, gente, olha isso, tinha meu cartão, fui lá, liguei e a coordenadora, a professora Selma, me lembro bem, ela atendeu, eu reconheci pela voz, porque eu tinha estudado lá durante bastante tempo, e eu me apresentei, olha, eu vi o anúncio e vocês estão precisando de professor, eu gostaria de trabalhar. Ah, você pode começar hoje? Foi assim que eu consegui meu primeiro emprego, e era para trabalhar como professora de espanhol nesse centro de línguas. Eu daria aula 2 vezes por semana, uma aula de 1h40 em cada um dos dias da semana. Era uma ótima iniciação para quem estava estudando e desejava realmente aprender o ofício maravilhoso de ser professor. E quando eu comecei, fiz todo aquele processo, nem houve um processo seletivo, na verdade eu cheguei lá, entreguei minha documentação e fui contratada. E quando eu comecei, foi tão mágico, foi tão maravilhoso, foi tão incrível, que aquele público que eram adolescentes, eram justamente juvenis, e depois uma turminha um pouquinho depois do juvenil, 15 anos, naquela ocasião, mas encheu meu coração de tanta alegria. Lidar com adolescente, lidar com aquela faixa etária, eu fui percebendo o quanto eu era apaixonada por trabalhar na sala de aula com aquele público. Obviamente, porque até na própria Seitianoye, eu também fazia parte do movimento que cuidava do público juvenil. E aí casou certinho. Eu estava lá atuando no ensinamento da Seitianoye com as reuniões para juvenis, eu já tinha alguma relação na minha mente do que vinha a ser adolescente, eu me lembrava bastante do meu momento, das minhas inquietudes, como eu falei, dos meus questionamentos, da postura, do meu olhar para o meu corpo, da minha relação com as pessoas, e trabalhar em sala de aula com esse público me fez ficar ainda mais apaixonada pelos juvenis, e aí eu não larguei mais esse público, continuei trabalhando com os juvenis e com os teens, com os jovens um pouquinho mais velhos, até os 16, 17 anos, que é o nosso ensino médio, até o momento em que eu encerrei a minha carreira em sala de aula e vim atuar para a Seitianoye do Brasil. E pensando um pouco, eu contei essa passagem da minha vida, justamente para que a gente possa para eu compartilhar, né, com os senhores que nos acompanham nesse momento, que é um público encantador, é um público maravilhoso, gentil, é um público carinhoso, e o que a gente ouve muitas vezes é diferente. A gente ouve palavras como aborrecente, a gente ouve que é difícil, a gente ouve uma série de características desse público, e tudo isso, obviamente, tem a ver
com o momento em que eles estão vivendo. É a pré-adolescência, são mudanças, sai da fase criança e entra nessa fase de crescer, né? E ainda não chegou à fase adulta, tem a questão dos limites, a questão de entender que enquanto você é criança, é mais tudo tem uma quantidade ali de regras, de horas e tudo mais, e quando você é adolescente, você quer fazer tudo o que você deseja fazer, talvez não queira assumir tantas responsabilidades, mas tampouco quer acolher ou acatar uma orientação de pai ou de superior, porque, na verdade, existe ali um antagonismo, né, presente nesse processo de se autodescobrir, de se autorreverenciar. É quase que esse público quer se opor a tudo o que acontece, né? Tem uma certa instabilidade emocional, tem um humor que oscila, tem uma certa inquietação, tem aquele desejo de ser livre, mas ao mesmo tempo assumir responsabilidade é bem trabalhoso. E aí, quando a gente tem na mente essas características e a gente acha que é tão difícil, a gente precisa se reeducar. Eu queria trazer para a nossa conversa o livro Revelações Divinas. No livro Revelações Divinas, na página 123, existe a revelação divina da educação infantil. Quero trazer essa revelação, embora ela fale da educação infantil, porque ela vai falar da postura de mães, e nós vamos, como educadores, também refletir sobre essa questão. Muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, lhes transmitem vibrações mentais negativas, prejudicando-lhes a saúde e o destino. Algumas mães são tão apreensivas que não conseguem deixar seus filhos fora do alcance de sua vista, mesmo por um momento. E eu vou dizer que é mãe e é professor, porque existe um medo de que, aí, vamos pensar no nosso público da conversa desta reunião, que é o público juvenil, um medo de que faça alguma coisa errado, um medo de que algo de ruim aconteça, e aí não consegue tirar os olhos, tem que ficar super protegendo, e essa situação é explicada da seguinte forma: elas imaginam cenas em que seus filhos estão tropeçando, caindo, sendo atropelados por um automóvel, afogando-se no mar. Por que não podem proceder de outra maneira? Elas se inquietam dessa maneira porque consideram suas crianças como filhos dos homens, em vez de considerá-los filhos de Deus. Da mesma forma, quando a gente está tratando com o juvenil, a primeira questão que nós temos que ter em mente é que são filhos de Deus. E sobre esse assunto, muito bem fala o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi no livro A Verdade da Vida, volume 14, na segunda parte do livro, em que ele começa falando da pedagogia da educação da vida, ele diz: Deus nos criou. Quem não gosta da palavra Deus pode dizer vida. Quem duvida do poder de Deus é um tolo. Quem duvida da capacidade do homem, que é primogênito de toda a criação de Deus, está com os olhos fechados para a verdade. Dentro de nós está alojado o infinito. E explorando esse infinito, todo homem poderá tornar-se gênio. E é assim que a gente precisa ver o nosso juvenil. Esse adolescente, ele não é um aborrecente, ele não é uma criatura que é um medroso ou que é um teimoso. Esses são rótulos que nós acabamos colocando e são rótulos usados pelo senso comum. Nós, como educadores, pais e mães, aqueles que estão realmente interessados em aprender e aplicar a pedagogia da educação da vida, se há um rótulo para colocar, é o rótulo de filho de Deus, de gênio, aquele que é herdeiro da capacidade infinita. E nós precisamos, de fato, acreditar na criação de Deus, reverenciar o juvenil. E é preciso que a gente se reeduque nesse sentido, porque o senso comum
traz algumas formas de ver esse público, como a gente estava falando, difícil, trabalhoso, isso e aquilo, e nós precisamos nos reeducar para olhar com os olhos de Deus, para olhar com o amor de Deus, para olhar com a bênção de Deus. Então, é muito importante que a gente atente. O objetivo da vida é crescer. E a vida cresce somente pela atividade. A vida cresce quando se transforma em atividade latente na vida real. Então, não pense que o seu juvenil, ele é isso ou é aquilo, porque pode ser que ele esteja num momento de timidez, num momento mais calado, mais retraído, ou no momento lidando com as questões corporais, as questões do crescimento, do peso, da altura, da estética. Faz parte da evolução do ser humano o crescer e o aprender a lidar com tudo isso. Mas se a gente, enquanto educador, aquele que está ali pertinho, a gente acredita e não se reeduca, não extrai de dentro de nós essa forma de ver o juvenil como vida de Deus, como amor de Deus, como sabedoria de Deus, a gente acaba pisando nesse broto que está germinando, nesse brotinho que está germinando. É preciso que nós realmente entendamos que tudo que está em construção é ruidoso. Tudo aquilo que está sendo construído é ruidoso, faz barulho. A gente quer deixar uma sala de aula em ordem, a gente arrasta uma cadeira, a gente mexe nas coisas e isso faz barulho, tá? Uma fábrica onde não tem produção, ela não é ruidosa. Numa casa em construção, a gente ouve realmente o ruído do trabalho daqueles que estão contribuindo para a reforma. O barulho acompanha sempre o desenvolvimento e a construção. Então, se existe essa inquietude, se existe esse desejo de crescer, vai fazer barulho. E a gente precisa parar para refletir, se reeducar, no sentido de compreender que esse barulho é uma música executada no sentido do crescimento, do florescer desse juvenil. Então, quando a gente vai tratar com o juvenil, a gente vai tratar com empatia. A gente vai compreender e viver o sentimento dele. Se a gente conhece um pouco, se lembra um pouco desta faixa etária, é fácil ter empatia. É fácil saber ouvir sem preconceitos. Sobre isso eu quero falar um pouquinho, porque às vezes a gente acha que está estabelecendo diálogo e, na verdade, a gente não está estabelecendo diálogo, a gente está fazendo monólogo. Então, fala aí, conta aí. Fiz tal coisa. Não, mas isso aí você foi fazer? E não deixa nem o juvenil continuar a sua conversa, trazer ali a sua reflexão, sabe? É importante que a gente crie, demonstre compreensão, mas é verdadeiro, não pode ser de mentirinha. Exige treino? Exige, mas é importante que a gente tenha esse carinho, que a gente dialogue, ida e volta, tá? Que a gente fale, mas que a gente também ouça com atenção. Ouça com atenção, ouça com os ouvidos, né, de Deus, veja com os olhos de Deus. Quando a gente lê o Canto em Louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, a gente tem essa orientação, veja aquele que tem os olhos da mente, ouça com os ouvidos da mente. Então, é acima do ouvir, filtrando as coisas com a régua do senso comum. O nosso ouvir, o nosso falar, o nosso olhar, nosso ver, ele deve ser baseado na imagem verdadeira. A gente encontra muitos juvenis que são tímidos, que estão buscando aí a sua aproximação, inclusive às vezes com os pais, às vezes encontram no professor um caminho de diálogo, estão descobrindo questões e às vezes até vão experimentar, viver algumas situações que para os pais, para os professores,
são situações perigosas, envolvendo, às vezes, até a dependência. Vão ter as primeiras paixões, os seus primeiros romances, o seu primeiro momento de estar ali já com conhecimento, ou começando a conhecer o próprio corpo, identificando no outro algo que é para além da amizade, é um momento de amizade também, é um momento de conquistas até financeiras, né? É um momento que se desenvolve e aflora a sexualidade. São muitas questões vividas dentro desta faixa etária. Veja, um assunto da violência, dos limites, da atitude, do bullying, é muito falado. Então, se a gente consegue entender todo esse universo que vive o juvenil e tem empatia por ele, né? Empatia pelo que ele está vivendo, empatia pelo que ele está aprendendo, empatia por tudo o que para ele é crescimento, é o crescer do juvenil, fica mais fácil a gente se reeducar no sentido de aplicar a pedagogia da educação da vida, extraindo desse juvenil, que é, como falei aqui, no Verdade da Vida, volume 14, é o infinito. Ele tem realmente a força de Deus, o amor de Deus está ali no interior deste juvenil. Ele é criação de Deus e nós vamos reverenciar e procurar compreender com empatia, com elogio, com conversa, com ouvir, com oração, todo esse movimento que é intenso que está acontecendo no coração do juvenil. É reverenciar a vida e confiar na natureza divina. É uma atitude que vai proporcionar o desenvolvimento desse juvenil. Aqui há um título muito legal, que se você tiver um juvenil aí do seu relacionamento, da sua família, e você... puxa vida, tem um livro da Seitonei que eu gostaria de dar para um juvenil. Que livro seria esse? Eu recomendo aqui Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa. Esse é um livro que, para mim, é de cabeceira, quando a gente vai falar para o público juvenil. É um livro que traz realmente umas reflexões muito pontuais sobre essa faixa etária, além de trazer relatos e vivências do público juvenil. Veja o prefácio que nos diz: os jovens de hoje possuem físico e a inteligência bastante desenvolvidos e um conhecimento muito amplo das coisas. É fato. O público juvenil já sabe, já conhece e tem um poder de informação muito grande, muito intenso. Em se tratando de operar computadores, aprendem brincando, ao contrário dos adultos que sentem dificuldade. Na música, na composição, são ótimos em improviso, são ótimos em criação artística. Por quê? Porque treinam desde pequenos. Porque esse treino começa desde pequenos, e aí existe esse momento do florescer, em que as coisas vão podendo ser expressas de uma maneira mais firme e consistente. Então, se esse juvenil é orientado à luz do ensinamento da Seichonoye, reconhecendo a sua natureza divina, reconhecendo essa capacidade infinita, há o florescimento. Mas todos vão florescer, cada um no seu tempo. As flores são assim, elas florescem em tempos diferentes, precisa cuidar direitinho. Dentro dessa linha, né, de pensamento que o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi nos traz, que a literatura da Seichonoye nos traz, e que a vivência de sala de aula também demonstra para nós, é muito interessante a gente lembrar de um aluno que era super tímido, que nem sabia que carreira ia seguir, e que, de repente, hoje está despontando na carreira que escolheu como jornalista, na carreira que escolheu como musicista. Eu me lembro que eu tinha uma aluna na escola em que eu trabalhava e que, quando adolescente, resolveu aprender harpa. Harpa, imaginem os senhores. E até nas
atividades artísticas que nós tínhamos na escola. É um instrumento de difícil manuseio, de movimentação bem trabalhosa por conta da afinação desse instrumento, mas ela nos brindava com essa maravilha de tocar harpa ao vivo ali. E hoje é uma instrumentista internacionalmente reconhecida, mas naquela época, para a gente conseguir fazer lá nos seus 13 anos, que ela tocasse esse instrumento na frente das pessoas, era trabalhoso, porque tinha o medo do julgamento, tinha o medo do que iam dizer. Mas quando você tem ali à sua volta um educador, um companheiro, um colega de turma que, usando as boas palavras, reconhece a natureza divina, mesmo sem saber, tá? Falando palavras positivas, palavras de elogio. Coragem, eu tô com você, eu quero tanto te ouvir, você é uma pessoa realmente maravilhosa, é um instrumentista maravilhoso. Eu não conheço esse instrumento, traz pra gente conhecer aqui na apresentação. E a gente falava bastante. E aí, olha só que legal. Eu fico pensando que a gente precisa mesmo se reeducar, porque se a gente se deixa levar pelo senso comum, a fala que a gente vai proferir eles são assim mesmo, isso é desse jeito mesmo, isso não vai mudar. Agora, o mestre Seiichi Taniguchi diz, qualquer que seja o treinamento, quanto mais cedo iniciar, melhor. Não me refiro somente ao treinamento físico, intelectual ou artístico, mas ao treinamento mental. Então, a gente tem que se reeducar enquanto pai, enquanto professor, a entender que nessa faixa etária é um momento excepcional para que o juvenil aprenda a reconhecer quem ele é como herdeiro de capacidade infinita e fortalecer a sua fé nesta verdade. Isto é fundamental. Falando de fé, nesse mesmo livro, capítulo 22, intitulado A Fé é Grandiosa, tem um trechinho muito legal, intuição. Quando ouvem falar em fé religiosa, alguns jovens logo a taxam de inútil e antiquada. Mas essa postura mental é que é antiquada. Atualmente, as pessoas estão começando a compreender o quanto é grandioso o mistério do universo, se comparado ao limitado conhecimento científico do homem, e a redescobrir a grandiosidade da força intuitiva do homem. Estão reconhecendo que, por mais que se analisem as partes, é impossível compreender o todo. E mesmo que as partes sejam reorganizadas, não se pode ter a visão do todo, que o todo precisa ser apreendido intuitivamente. E aí o juvenil que lê isso, ou o educador que lê esse trecho e entende a importância da grandiosidade da fé, tem a vida modificada. Se é o juvenil que está lendo, e é o juvenil que está aqui com a gente e está falando, isso mesmo, eu me reconheço nessa descrição que a preletora está fazendo. Se é um educador, se é um pai, se é um professor, se é um avô, um parente, um amigo, reconheço algumas dessas características no meu sobrinho, no meu neto. E se você lê essa questão aqui, fé, e para pensar o quanto os juvenis de hoje são diferentes dos juvenis de ontem, e o quanto a nossa palavra, a nossa reeducação, passando a ter fé verdadeira e sem hesitar, a falar a respeito de Deus em casa. Às vezes, porque é adolescente, a gente tem medo de falar de Deus, medo de falar da fé, porque acha que eles não vão se importar, que eles não vão ligar, que eles não gostam disso, que eles não gostam daquilo. Para de ter esse tipo de pensamento. Isso é um rótulo que foi colocado, é um senso comum que precisa parar de acontecer, a gente precisa parar de agir dessa forma, a gente precisa entender que todo ser humano está conectado à grande vida do universo e, com boas palavras, uma boa reflexão, já hoje, intelectualmente falando, socialmente falando, é possível perceber o quão generosos são os adolescentes. Nós tivemos adolescentes falando na ONU
a respeito do meio ambiente e das políticas ambientais que devem ser revolucionadas nos diversos países do mundo. Tivemos adolescentes em trabalhos escolares desenvolvendo projetos a partir de Fibonacci, desenvolvendo pequenas placas fotovoltaicas em formato de folhas. Temos juvenis que estão aí do seu ladinho, às vezes, que conseguem renovar a nossa fé, porque através do sorriso dele você relembra que Deus existe. Sabe, isso na minha vivência como mãe é muito presente. Eu lembrar das minhas filhas me abraçando e trazendo para mim o amor de Deus através de um sorriso, de uma brincadeira. E eu reconhecer que às vezes aquele silêncio é um silêncio de reconstrução, de renovação, de reconexão. Nós não precisamos impor nada. O nosso papel é um papel de empatia, de amor, de verdadeiro amor, de compreender que com a nossa vida, essa questão de perceber intuitivamente como a gente pode agir, acontece com o adolescente, com o juvenil. Ele já começa a perceber que ele precisa se colocar no mundo de forma a mostrar a sua potencialidade. E aí, novamente, eu falo, não é com imposição, não é com imposição, é com empatia, é com gentileza. Você sabe por que os pássaros, eles não têm medo de ficar parados no galho, que é um galho fininho? Às vezes é um fio, e o pássaro tá lá, paradinho, né? É porque ele confia nas asas dele. Se a gente ensina o juvenil a confiar na sua capacidade infinita, a ter fé verdadeira em Deus único e absoluto, e ter o desejo de crescer, não haverá rótulos mais impostos pelo senso comum, porque o próprio juvenil, com o seu perfil, que é um perfil que já é o perfil da revolução do amor, é o perfil da força, do dinamismo, ele mesmo vai se reconhecer. Eu me lembro que num seminário juvenil, na Academia de Biúna, aliás, o público juvenil tem muitas atividades, reuniões espalhadas pelo Brasil todo, tem seu seminário próprio, convenção, enfim, agora que a gente está aí retomando as atividades presenciais, por favor, procure uma reunião para juvenil, leve o seu sobrinho, leve o seu filho a participar desse movimento que é grandioso mesmo e que traz uma possibilidade de expansão da consciência. Eu sou uma apaixonada pelo juvenil e pelo que se faz com o juvenil, então eu falo realmente com o coração, é maravilhoso. E num seminário desses para juvenil, o preletor estava falando a respeito de gratidão aos pais. E quando terminou a palestra, o preletor saiu do palco e o juvenil o abordou voltando para o salão e falou: é verdade tudo isso aí que o senhor falou? E o preletor não esperava ser enquadrado naquele momento, sabe? E falou: sim, é verdade. Porque se é verdade, eu vou praticar. Pois então, pode praticar, que tudo que falamos é verdade. Vai dar certo. Já deu certo. Vida que segue, o tempo passou e um dia esse preletor, no metrô da cidade de São Paulo, ele é abordado por um adolescente que pergunta para ele: e aí, tio, lembra de mim? E esse preletor olhou e ele não lembrava daquele juvenil, daquele adolescente. Ah, tio, eu sei, é mais fácil eu falar. Lembra? E aí ele trouxe a memória do preletor, a história. Então, tio, deu certo, hein? E aí eles seguiram viagem sentados e o preletor soube que o juvenil, ele vivia uma situação em que o pai, ele era dependente alcoólico, né? Então ele dependente da bebida.
e brigavam, pai e mãe, todos os dias. Era realmente conflituosa a situação. E quando o preletor falava a respeito do amor aos pais, falava da verdade pregada pelo ensinamento da Seiichi Noye, o juvenil sentiu que ele poderia ser a luz que o preletor estava falando, que ele podia fazer a diferença ali, sabe? E ele colocou em prática aquilo que foi orientado, e o pai hoje, ou naquela ocasião, ele já frequentava as reuniões da Seiichi Noye, da fraternidade, e a mãe, vendo todo esse movimento, também foi frequentar a reunião da Pomba Branca, ajudar as reuniões de juvenis, e ali ele estava tendo a oportunidade de agradecer o preletor por tê-lo orientado. E o preletor falou, todo mérito para você que praticou. Então, por que eu trago esse exemplo aqui? Porque o juvenil, ele muda o mundo. Porque a fé é uma fé pura, é uma fé genuína. E esses rótulos que são colocados, eles acabam abafando a luz. É como se a gente apagasse ali, colocasse ali dentro, assim, a luz e não conseguisse ver todo o brilho dela. Mas quando a gente tira essa luz, ela é resplandecente, ela ilumina, pode ser pequenininha, mas ela ilumina o ambiente e promove mudanças no destino. No livro Amor entre Pais e Filhos, o nosso sagrado mestre Seiichi Taniguchi, ele fala: amar não é impor ao outro os seus pensamentos egoísticos. Um amor que não respeita nem procura desenvolver os pontos positivos da personalidade do outro jamais dará belas flores. Não só deixará de dar belas flores, como também se transformará em apego e em vil paixão, pois não é verdadeiramente amor. É por isso que quando a gente começou falando lá da revelação divina, que falava da mãe e da educação do filho, daquela mãe que quer prender, daquela professora que quer ficar desconfiando, isso não é um ato de amor. Precisamos nos reeducar. E a pedagogia da educação da vida, ela traz para nós esse ensinamento, esta orientação sobre nós nos reeducarmos. Então, pensando verdadeiramente, né, o verdadeiro sentimento de amor nada impõe. Quem ama não coage o outro, nem faz maquinações. Muito pelo contrário, respeita a individualidade da vida de cada um e protege-a com carinho. A esse amor dá-se o nome de misericórdia, de amor sagrado. Esse é o amor que dá, o amor que cria. Isso está na página 87 do livro Amor ou Amor entre Pais e Filhos. Então, esse juvenil maravilhoso, que é um ser dócil, um ser amável, um ser humano incrível, criativo, ele traz para nós infinitas possibilidades de olhar para dentro da gente mesmo, de a gente se conhecer, sabe? De a gente olhar e pensar, puxa vida, como eu posso me tornar um ser humano melhor, ouvindo mais, pensando mais no Filho de Deus, pensando mais no outro, não como um ser carnal. E isso é muito importante que a gente tenha em mente, é que a gente reconheça no juvenil, reconheça nele a grande vida de Deus, um ser amigo, próximo de nós. Mas aí não, ele não é próximo, ele é tímido, ele é isso, ele é aquilo. De novo, são momentos de crescimento, faz um barulho. Esse barulho, às vezes, é o barulho que é da rebeldia, mas às vezes é a ausência disso, que é um silêncio da reconstrução. A música também se faz nas pausas, nos silêncios. Então, se a gente quer ver florescer, existe esse momento em que é o nosso momento da espera. Mas ela não pode ser uma espera silenciosa da nossa parte, ou seja, sem
que a nossa mente esteja ativa, reconhecendo o Filho de Deus, propondo atividades, ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Se você é educador e trabalha com o público juvenil, você bem sabe o quanto boas propostas fazem a diferença no grupo. Quando você propõe algo que realmente é genuíno, ele devolve para você na mesma medida e amplia aquilo que você propôs, porque ele tem fé verdadeira. Esse juvenil tem fé verdadeira. Eu me lembro que em sala de aula todas as propostas de 8º ano, 9º ano, sempre superavam as expectativas, porque quando a gente vai com entusiasmo, reconhecendo que eles podem, que eles têm condições, mesmo aqueles mais tímidos, eu fazia umas propostas de eles cantarem em língua espanhola, de fazerem apresentações teatrais, enfim, várias loucuras assim de sala de aula, projetinhos muito legais, mesmo aqueles mais tímidos, como eles sentiam que existia a confiança naquela habilidade, naquela competência, naquele jeitinho de ser, e existia também o desejo de compartilhar novas formas de fazer, de apreciar a sua forma de ver o mundo, eles sempre devolviam com alegria, sabe? Sempre devolviam com alegria. Às vezes o exercício era de conquista. Eu me lembro de um aluno que hoje é muito meu amigo, me lembrei dele agora com carinho, emocionada, né? E no nosso primeiro contato, ele falou, dá sua aulinha aí. Mas pouco a pouco, né, em algum momento a gente teve que ser firme, porque o juvenil ele precisa dessa firmeza. É o equilíbrio do sal e do açúcar. E conversar, olha, nós vamos conversar, o que você precisa, enfim, agora não vou me lembrar exatamente como é que foi essa conversa, mas foi uma conversa de ouvir um silêncio, sabe, de não vir nada. E falar, cara, então você é sempre bem-vindo na minha aula, queria que você participasse, se você não tiver afim, você pode ficar do lado de fora, cumprindo suas tarefas, tá tudo bem. Eu tinha essa flexibilidade nessa instituição. E ele sempre assistia a aula, começou a gostar dos projetos, e já mais para frente no ensino médio, me convidou para ser professora representante, enfim, foi uma relação de amizade muito intensa e que eu guardo com carinho. Tenho muitos ex-alunos que hoje são expoentes em canais de televisão, no jornal em que trabalham, na empresa em que trabalham, e lembram da prof. Yara, você também que é educador, você também deve ter essa vivência, sabe? Então, se você tem essa vivência, é porque você soube manifestar, expressar o genuíno amor de Deus durante a sua prática pedagógica. Agora, se durante a sua vida você não soube, ninguém nunca contou isso para você e você está aprendendo isso agora, a ouvir mais, a ter empatia, a entender que às vezes vai precisar colocar um pouquinho de sal, sim, e equilibrar com açúcar na sequência, porque a vida é o equilíbrio e a vida é movimento, a gente precisa ir para frente e não ficar com aquela imagem de uma ação. Aquela ação, ela na verdade foi a reação a uma outra ação. Então, às vezes, quando o juvenil responde para a gente, talvez com um pouco de rispidez, é porque ele está reagindo a algo que aconteceu lá. E se a gente não tiver essa sabedoria de se reeducar e parar de rotular, parar de achar que eles são desse ou daquele jeito, nós nunca vamos extrair o potencial, embora ele sempre vá existir. Então, para nós é muito importante a mente alegre, a mente que acredita no homem filho de Deus, que agradece a oportunidade de ser pai, de ser mãe, de ser educador deste juvenil e que diz muito obrigado, eu vou expressar da melhor maneira o potencial que habita o meu ser. Então, muito obrigado, Deus,
pelas boas ideias para atuar realmente como um digno filho de Deus. E aí, para fechar essa nossa conversa, livro juvenil de orações. Livro juvenil de orações, escrito pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, visando ao progredir diário, ele traz para nós a reflexão de que o homem não é corpo carnal. Então, se você está aqui hoje se reeducando, buscando entender o que a pedagogia da educação da vida traz para nós como reflexão, para a gente se reeducar desse olhar de rótulos e trazer, sim, a exteriorização do Filho de Deus juvenil, então você vai entender que o homem não é corpo carnal, ele é espírito. O homem pode, de fato, comandar o seu corpo carnal conforme a sua mente, ele pode desenvolver a sua capacidade, a sua inteligência e manifestar-se como um homem de valor. Pode se tornar um grandioso ou um ser insignificante, dependendo da mente, da sua própria mente, da mente das pessoas que estão à sua volta. Então, como que a gente fortalece a mente? Acreditando em si próprio. Como que o juvenil fortalece a mente? Você pode presenteá-lo também com esse livro para ajudá-lo no fortalecimento da mente. Você pode fazer com os seus filhos, com os seus sobrinhos, com os seus netos e os seus alunos uma oração deste livro. São inúmeras orações do aprimoramento para fortalecer a capacidade da gratidão, para agradecer aos pais, para conseguir amigos, para reverenciar tudo. Tem as orações aqui que falam a respeito do estudar também. Então, é muito valoroso que a gente entenda, olha só o que está aqui na página 177. O homem não se torna aquilo que gostaria de ser, mas sim aquilo que ele acredita poder ser. Então, reeduque-se ao ponto de visualizar que esse juvenil pode ser aquilo que ele realmente tem dentro de si, que é a capacidade infinita. Então, os sonhos grandiosos dele vão se concretizar e você vai ajudá-lo a fortalecer na fé, porque mentalizar ou sonhar intensamente é uma oração. E através da oração correta, que a gente mentaliza os nossos anseios, é que os nossos sonhos eles vão se concretizando. Eu devo dizer que trabalhar com o público juvenil, conviver com o público juvenil é uma bênção, é renovador, é realmente algo especial. Então eu convido a você que nunca participou de uma atividade a colaborar numa reunião de juvenis aí próxima de você, na sua regional. Então, por favor, pode acessar lá o nosso site, sni.org.br, procure a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, procure os títulos que nós mostramos aqui, presenteie os juvenis, presenteie os educadores e pais de juvenis, porque é muito importante que a gente realmente se reeduque para ver Deus, ver com os olhos de Deus, ver com o amor de Deus. A oração para abençoar o filho, ela diz: eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, eu te abençoo com a bênção de Deus. És a luz da nossa vida, és a alegria do nosso lar. Eu inverti aqui um pouquinho a oração, mas ela é profunda, sabe? É olhar para o juvenil com os olhos de Deus, com a bênção de Deus, com o amor de Deus. Porque dessa forma ele cresce abençoado por Deus e abençoado pelos seus pais, abençoado pelos seus educadores, seus professores, e vai fazer sim a diferença nesse mundo maravilhoso, edificando a nova civilização, que é a civilização do amor mútuo, é a civilização da cooperação, é a civilização da empatia. Então eu oro sinceramente para que o Espírito Santo de Deus oriente a sua jornada com os juvenis, para que você possa participar de uma reunião colaborando e conhecendo esse trabalho grandioso, convidando os seus juvenis aí para participarem das nossas convenções, dos nossos seminários em academias ou atividades regionais. E a gente pode fechar a nossa reunião de hoje fazendo uma oração do livro Juvenil de Orações, que está aqui na página 143,
142, 143. Na 142 nós temos a oração para ter êxitos nos estudos e na 143 nós temos a oração para receber a provisão infinita. Então nós vamos fazer as duas orações agora nesse final de reunião para que a gente possa conhecer um pouco deste livro e elevar o nosso pensamento a Deus, visualizando os juvenis nessas duas situações, do êxito nos estudos e para receber a provisão infinita. Oração para ter êxito nos estudos. Sou filho de Deus, Deus se manifesta como minha vida e me vivifica. Pense aí no juvenil do seu círculo de amizade familiar. Sou filho de Deus, Deus se manifesta como minha vida e me vivifica a fim de concretizar um grandioso ideal. Com certeza, serei uma grande personalidade capaz de realizar grandiosas obras para beneficiar o país e a humanidade. Para realizar essas grandiosas obras, desde agora, eu estudo com afinco, procurando assim aprimorar a minha capacidade. Muito obrigado. Oração para receber a provisão infinita. Deus é infinito em sabedoria, amor e vida. Sabe o que é necessário à vida, aos estudos e às pesquisas do homem que é filho de Deus. Por isso, sempre que necessito de algo para a minha vida, meus estudos ou minhas pesquisas, basta mentalizar serenamente a Deus e Ele me provê por intermédio de alguém. Muito obrigada. Vejam que lindíssimo, né? Conversar com Deus. Nós aqui, vamos encerrar a nossa reunião virtual. Eu agradeço sinceramente a sua participação. Por favor, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, acione as notificações, o sininho de notificações, para que os nossos conteúdos cheguem rapidinho e quando você receber aí a informação que tem uma palestra nova, tem um conteúdo novo, você já possa se envolver com a gente, né? Com as palavras da verdade, através do ensinamento da Seiichi Noye. Se esse conteúdo também fez sentido para você e você conhece aí educadores, pais de juvenis, compartilhe esse conteúdo, porque certamente vai ser um maravilhoso presente. Agradeço sinceramente a sua participação. Desejo que nos encontremos aí em alguma atividade da Seiichi Noye e oro sinceramente para a sua felicidade. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seiichi Noye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seiichi Noye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito. Referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar
para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a 2. É o abraço dos casais da Seicho-no-ye num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-ye do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ye do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ye do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis em setembro terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257 ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado! Perdoar é remover as pedras do coração. É fazer o sol novamente resplandecer. É reconhecer que a salvação está aqui e agora, na situação e na pessoa que está à sua frente, mesmo que seja você. Mas como fazer dessas palavras uma realidade no dia a dia? É realmente possível transformar sentimentos ruins em perdão e amor? Permita-se viver dias de reflexões, orações e mudanças definitivas. Venha viver o Seminário do Perdão. Nos dias 20 e 21 de agosto de 2022, nas academias de treinamento espiritual da Seicho-no-ye de Ibiúna, Curitiba, Minas Gerais, Goiás e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-ye. Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5014 2217. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Muito obrigado!